Magdala ou Magadã? Respondendo à dica de nosso amado inscrito Gaú Sanches 6276, que comentou: esclarecer porque algumas versões trocam Magdala por Magadã. Então vamos lá. A palavra Magdala, que deriva do hebraico Migdal, significa torre, ou do aramaico Migdela. Desculpem, mas eu não achei a pronúncia dessa palavra, então ficaremos com Migdela. Magdala é uma cidade antiga localizada na região da Galileia, no norte de Israel, próximo ao Mar da Galileia. É conhecida por sua relevância histórica e religiosa, especialmente por ser o local de origem de Maria Madalena, uma mulher que possui relatos de sua vida na Bíblia Sagrada, como por exemplo, em Mateus 27:61, que fala que Maria Madalena e outra Maria ficaram sentadas em frente ao sepulcro, onde o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido colocado. Inclusive, foi ela a primeira pessoa a ver o nosso Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. Ô, varoa abençoada, né? Glória a Deus. Mas continuando. A cidade moderna de Migdal está situada próxima ao local histórico de Magdala, preservando essa conexão histórica. A diferença entre Migdala ou Magdala e Magadã. Nas traduções da Bíblia, está relacionada à transliteração dos termos originais em hebraico e grego para o alfabeto latino. Vejamos as traduções de Mateus 15:39. Na tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida, vemos assim: E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Já nas traduções NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e ACF, Almeida Corrigida Fiel, temos: E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Então, temos nessas três versões, ACF, NVI e NTLH, a palavra Magadã, Migdala ou Magdala, no contexto bíblico, Migdala, como eu já havia dito, é frequentemente associada a Maria Madalena, uma discípula de nosso Senhor Jesus Cristo, mencionada no Novo Testamento. O nome Madalena está ligado à cidade de Magdala, onde ela é tradicionalmente considerada ter vindo. Maria Magdalena, Maria de Magdala. Migdal, em hebraico, significa torre ou fortaleza, e Magdala é uma transliteração desse termo. Vale ressaltar, para entendermos melhor como se dá essa diferença, devemos ver a diferença entre tradução e transliteração. A diferença fundamental entre tradução e transliteração está na forma como lidam com as palavras de um idioma para outro. A tradução envolve a conversão do significado das palavras de um idioma para outro. O tradutor busca capturar o sentido, contexto e intenção das palavras na língua de origem e expressá-las de forma equivalente na língua de destino. Isso pode envolver adaptação gramatical, cultura e semântica. Por exemplo, a frase "It's raining cats and dogs" em português significa "está chovendo gatos e cachorros". Para a nossa cultura, essa frase não faria o menor sentido. Como assim está chovendo cachorros e gatos? O que a frase queria passar era que estava chovendo bastante. Então, o tradutor tem que procurar algo que na nossa cultura faria mais sentido ao passar o fato de estar chovendo bastante. E ficaria algo como: está chovendo canivetes.
o que para a gente faria mais sentido, certo? Já a transliteração é o processo de converter palavras ou texto de um alfabeto ou sistema de escrita para outro, mantendo a fonética, os sons, a forma de pronúncia ou a pronúncia original, mas sem se preocupar com a tradução do significado. Ela ajuda a representar sons e caracteres de um idioma em outro sistema de escrita, preservando a aparência sonora das palavras. Exemplos são as palavras de línguas estrangeiras que nós conseguimos pronunciar por termos sons, fonemas parecidos, como, por exemplo, as palavras shalom, bonjour ou konnichiwa, que pela palavra em si, para nós, não tem o menor significado. O que ser konnichiwa? Ser de comer, certo? Mas, continuando, para não perdermos o foco, Em resumo, a tradução visa transmitir o significado das palavras em uma língua para outra, enquanto a transliteração busca representar as palavras em uma língua utilizando o alfabeto ou o sistema de escrita de outra língua sem alterar o significado original. Então, o termo Magadã pode não necessariamente representar uma outra cidade que não seja Magdala ou Migdal, mas uma transliteração dessas palavras para os nossos caracteres latinos. Um parênteses: se procurarmos hoje no Google por Magadã com N no final, veremos que Magadã é uma cidade localizada na região oriental da Rússia, no extremo oriente russo, à beira do Oceano Pacífico. É a capital de Oblast de Magadã, conhecida por sua história relacionada ao sistema de campos de prisioneiros durante a era soviética e pela riqueza natural de sua paisagem. Mas você pode se perguntar, mas e se Magadã é realmente um lugar diferente de Magdala? Então, partindo dessa suposição, que não foi uma transliteração da palavra Magdala ou de Migdal do hebraico, e sim um outro local, vemos que Magadã é mencionada no Novo Testamento, na passagem que já vimos em Mateus 15:39, referindo-se a uma região ou um lugar. A localização exata de Magadã é incerta e, portanto, há debate sobre sua identificação precisa. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido uma região próxima ao Mar da Galileia, embora não haja consenso definitivo sobre seu local específico. Portanto, Migdala está relacionada à cidade de Maria Magdalena, na Galileia, enquanto Magadã é um local mencionado no Novo Testamento cuja localização exata ainda é objeto de discussão e pesquisa entre os estudiosos bíblicos. Mas e aí? Vocês gostaram dessa explicação ou eu deixei vocês com mais dúvidas? Deixem nos comentários o que vocês acharam e nós nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe, um forte abraço.